Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Carlos Favorito, que é diretor executivo da SCP. Você é presidente da SCP, né? Isso. E presidente do Campo Olímpico também, Também. de golfe. Queria te agradecer pela participação aqui. Imagina. E nosso canal é um canal onde a gente fala muito de empreendedorismo, de executivos e fala também sobre educação corporativa. E aí, Favorito, primeiro te agradecer aí pelo teu tempo. Eu queria te fazer algumas perguntas, né? Principalmente porque você é talvez um dos empresários de maior sucesso hoje no Brasil. Como é que você chegou? Quais foram as suas maiores dificuldades? Como é que você chegou até aqui? Olha, foi um caminho árduo, né? Empreender aqui no Brasil já é um desafio. Ser empresário é um desafio também, porque o empresário ele faz o gerenciamento, ele organiza as tarefas, mas empreender é pior, né? Então, assim, a gente veio trabalhando desde quando terminou o meu curso de graduação, em 1992, eu me deparei exatamente na Rio Eco 92. Então nós estamos falando de 30 anos, né, de empreendedorismo. Então foi um grande desafio. O que eu descobri ao longo dessa vida toda empresarial é que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. Então é necessário ter equipe, é necessário todo um contexto para a gente chegar onde chegou. E a gente está assim, muito satisfeito pelos resultados, né, alcançados. E assim, eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo, né, a turma, os diretores mais ligados a mim, que nós estamos numa corrida de 800 metros. Já corremos 200, falta 600. Então nós estamos ainda muito longe do que a gente quer chegar, mas isso que move, né, é a motivação, para que a gente possa chegar mais longe, gerar mais empregos, gerar renda. Isso é o que motiva o empresário, né? É a gasolina do empresário, né? É o combustível do empresário, é a geração de empregos, é a geração de renda. Isso é o empresário raiz, é isso. Assim, a gente vê, né, no Brasil a gente tem às vezes não sei se no Brasil ou em outros países, né? Mas o empresário muitas vezes ele é visto como um mal necessário. Você vê, por exemplo, em países como os Estados Unidos, que o empresariado, o empreendedorismo em si, ele é muito visto como, ele é muito fomentado, né? Porque é justamente onde você falou, é a geração de renda. E aqui no Brasil a gente tem, às vezes, um conceito um pouco distorcido, né? Parece que o sucesso, às vezes, atrapalha um pouco. Como é que você vê isso? Na verdade, a gente, assim, eu, ao longo do tempo, eu tinha essa visão também do Brasil, mas daí eu cheguei a enxergar agora uma coisa diferente. O Brasil é um país muito novo. Entendeu, Marcelo? Então nós estamos falando, todo mundo fala 500 anos de existência, mentira, nós temos 200 anos de existência. O Brasil passou a ser Brasil mesmo depois quando a família real veio para cá. E aí começou a ter, criou o Banco do Brasil, criou a Rede Ferroviária Federal, enfim, criou uma série de projetos estruturantes para fazer com que o Brasil crescesse. Então nós somos muito jovens, né? Então empreender num país tão jovem quanto esse é um grande desafio, é um desafio muito maior do que nos outros países, né? O Brasil, quando eu comecei a trabalhar com isso, era dito como Brasil naquele segmento de subdesenvolvido. Agora nós estamos no outro segmento, que é os países em desenvolvimento, né? Então, assim, a gente está muito novo, a gente é um pouco mais complexo a gente crescer num país como esse, na forma de empreendedorismo, na forma de empreendedor, de empresário. Esse conceito está mudando, tá, Marcelo? Ao longo desses 30 anos, né, a gente tinha uma visão muito ruim do empresário, né? Então o empresário era aquele empresário que de fato acontecia isso, era aquele empresário que não fazia direito às suas tarefas, não registrava os seus empregados, não recolhia os seus devidos impostos. Isso foi mudando ao longo do tempo, tem sentido isso. E isso também é um diferencial nosso aqui no nosso grupo. Até as pessoas falam assim, como você adora pagar imposto? Eu amo pagar imposto, porque pagando imposto a gente está gerando renda e, na verdade, a gente está bem tranquilo, porque nós estamos exercendo exatamente a nossa função. Está crescendo. Né? É a função social, que todo mundo diz, a função social de uma propriedade, ela tem que... A função social é justamente gerar renda, gerar emprego. Esta é a função social. A função social não é repartir a propriedade para quem não quer trabalhar. A função social é fazer com que aquela propriedade renda recursos para o seu proprietário. É assim que a lei manda, é assim que a Constituição fala. Então, assim, as pessoas confundem muito por essa questão. Quando a gente vai nos Estados Unidos, eu estou abrindo agora uma empresa lá nos Estados Unidos.
né? A gente faz muito esse trabalho de importação e exportação e a gente começou agora a ter a necessidade de abrir lá. Realmente, o empreendedor lá, ele é valorizadíssimo, né? Então, assim, não há dificuldade. Você chega lá, você abre empresa em 24 horas, né? Até pouco tempo, falar isso aqui no Brasil era surreal, mas agora já está começando a acontecer. Já está bem mais rápido. Já bem mais rápido. Então, o que eu falo, a gente está muito novo, a gente está, assim, crescendo e vai aprendendo. É óbvio que todo o pioneirismo, ele torna a coisa mais complicada, né? É tudo mais difícil. Eu, quando comecei nessa área ambiental, né, que é o meu grande ramo de atividade empresarial, em 92, justamente na Rio Eco 92, como é que surgiu isso? Em 1972, em Estocolmo, na Suécia, teve a primeira conferência de meio ambiente. 20 anos depois, teve a segunda conferência de meio ambiente. Ou seja, quando você fala de meio ambiente, nós estamos falando de 50 anos. É muito pouco perante a natureza. 50 anos é nada, Marcelo, perante a história humana, né? Então, assim, é tudo muito recente, é tudo muito inovador, é tudo muito novo, né? Então, você fazer alguma coisa nova, ela já te requer, né, um desafio, porque o novo assusta, né? Então, esse conceito agora do empreendedorismo brasileiro, ele era um tipo de conceito, agora mudou bastante e está mudando uma velocidade muito grande. Eu não sei se é por conta da globalização, por conta da geração que tá vindo agora com uma outra cabeça. Até as empresas também, Só né? para você ter uma noção, eu costumo falar isso pro pessoal, eu sou engenheiro, né? Então logo quando a gente se formou, eu em 92, eu não tinha computador. É verdade. 92, celular. nós estamos com 30 anos. Nem celular esquece. Então a gente não tinha computador. Eu, quando comecei a mexer no computador, principalmente no equipamento de engenharia que a gente usa muito, AutoCAD, né? A gente usava AutoCAD para DOS. Se você falar de DOS para as crianças hoje, elas não sabem nem o que é isso, né? Elas têm outros sistemas, né? Então as coisas vão se evoluindo e vão melhorando e se ajustando. Isso facilita a vida do empresário, porque deixa o empresário mais criativo. Você falou de um ponto aí que foi a parte do meio ambiente, né? 50 anos atrás, o meio ambiente praticamente não existia nas empresas, Não. né? E você falou que é muito jovem, mas ao mesmo tempo também a gente viu que nesses 50 anos, e principalmente agora, acho que pós-pandemia, essa palavrinha, esse ESG tem aparecido tanto, né? O ESG é uma palavra nova, volta e meia aparece Ela uma, é antiga, mas começaram a usar agora, né? Na verdade, em 1972 não se falava de desenvolvimento sustentável. Essa palavra de desenvolvimento sustentável, ela veio exatamente na Agenda 21 de 1992, na Rio Eco 92, aqui no nosso país, onde foi o evento que mais reuniu chefes de estados aqui no Brasil. Nem a Olimpíada reuniu tanto chefes de estados quanto foi a Rio Eco 92. Daí a importância, né? E por que é muito recente? Em 1969 começou isso nos Estados Unidos. Como é que começou nos Estados Unidos essa onda ambiental? Por pressões da população que via os recursos hídricos poluídos, sentia isso, mortandade de peixes e tudo, a população fez com que o governo taxasse normas e exigisse que as empresas tivessem uma conduta ambiental de forma sustentável, ou seja, vamos produzir, vamos gerar empregos, mas vamos cuidar também do planeta, vamos cuidar também do meio ambiente. Isso durou, esse conceito todo, somente nos países do primeiro mundo, chamado aquele blocão do primeiro mundo, os países desenvolvidos, né? Então, países da Europa e os Estados Unidos, Canadá, que tinham isso. Chegou aqui no Brasil em 1974. Em 1974. Só que ficou basicamente como chegou aqui, do governo para a população. Isso é uma coisa muito ruim. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar, né? Não é o governo que tem que taxar norma para a população, que de norma nós estamos cheios. O que a gente precisa aqui, na verdade, é exatamente o que você está fazendo agora, dentro do seu programa, é você educar, né, de uma forma cultural, né? A gente precisa mudar a cultura, não é a cultura que a gente vê em TV, teatro, não. Cultura disso, não, é cultura empresarial. Então a gente precisa mudar isso. Como é que a gente consegue mudar isso? Através da educação, né? Então esse conceito de meio ambiente é um conceito altamente necessário para nós, né? Porque o que acontece? Todos nós geramos 1 quilo de resíduo sólido lixo por dia. Então, quando você tem uma população de 1 milhão de habitantes, nós estamos falando aí de 100 toneladas de resíduo por dia. E aí você começa a ver, para onde vai esse resíduo? Tem que ir para um local onde você vai fazer o destino adequado.
você tem mais de 5 mil municípios no Brasil todo. E a gestão de resíduos sólidos é no município, né? Então, a partir do momento que você tem mais de 5 mil municípios, você tem 97, 98% desses municípios que não tem um destino adequado de resíduos sólidos urbanos. Então, isso aí é um problema gravíssimo. E a gente pensa hoje, quando a gente fala de ESG, né, Environmental Social Governance, você está falando uma coisa muito complexa, né, e que é exatamente o conceito mais moderno de meio ambiente. Porque antigamente você falava muito de proteção ambiental. Não é proteção ambiental, aí veio o conceito de sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade é fazer o quê? Não é proteger somente o meio ambiente, é proteger também de tal sorte que você possa usar aqueles recursos naturais renováveis e não renováveis de tal forma que as gerações futuras possam fazer o mesmo. Esse é o conceito de sustentabilidade, esse é o conceito de ESG. Aí você vem para mim e pergunta o seguinte, já ouviu falar naqueles ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que a ONU preconiza muito isso, né? E que o ESG vai na linha dos ODS. Você chega lá e aí você começa a ver os objetivos, você tem um primeiro objetivo. Qual é o primeiro objetivo? Fome. Então não adianta você falar de proteção ambiental quando você tem o homem passando fome. Quando você fala de meio ambiente, você tem que pensar o seguinte, em 3 compartimentos ambientais básicos. O homem, que é o compartimento antrópico, o compartimento biótico, que é a fauna e a flora, o compartimento físico, que é o que? É o clima, o relevo, a água, o solo. Então, se você pensar desses compartimentos de forma desassociada, é uma catástrofe. Então não adianta você pensar, vou só proteger a fauna e a flora e o homem está passando fome. Não tem emprego, não tem geração, você não vai proteger a fauna e a flora. Alguma coisa vai desequilibrar nisso. Você não vai. Não adianta nada também você produzir muito, que é o que está acontecendo agora, né? Você tem a questão dos commodities agrícolas, que é um sucesso danado. Mas daqui a pouco, essa produção, se você não fizer uma produção de forma sustentável, você não vai ter mais solo, né? E nem mais recursos hídricos exatamente para sustentar essa produção agrícola. Então, esta forma de pensar é o famoso ESG. É você fazer com que você consiga juntar esses três compartimentos e faça com que essa produção se perpetue ao longo do tempo. Isso é o desafio. E é complexo, não é fácil não. E a gente vê também, assim, quando a gente fala um pouco de ESG, né, do ESG, muita gente falando, mas às vezes pouca gente aplicando na prática. Né? Na verdade, quando eu comecei em 92, só para ter uma noção do quanto era atrasado essa questão, nenhuma pedreira de brita no município do Rio de Janeiro tinha licença ambiental. Tu acredita nisso aí? Hoje, se você for falar qualquer obra sem uma licença ambiental, é assim, é impossível, não faz, ninguém faz. Nenhuma casinha sem uma licença ambiental. Nenhuma pedreira de brita tinha licença ambiental. Aí você pensa o seguinte, se uma pedreira de brita, que você está ali, um impacto visual gigante, um incômodo de poeira, incômodo de ruído, né, de tudo, caminhões passando, não tinha licença ambiental, imagina uma indústria de galvanoplastia, uma indústria química que está fechada entre muros. Então esse conceito foi mudando, né? Então assim, o ESG entrou agora, legal, a gente não pode transformar isso em marketing para venda. É isso que é o diferencial que é esse. A gente tem visto muito, né? Via muito e continua vendo. A gente tem que transformar exatamente o ESG, ele tem que ser uma norma que o empresário tenta pensar o seguinte, olha só, eu vou proteger o meio ambiente, vou gerar renda, né? E vou economizar o meu bolso. A partir do momento que você começa a ter esse conceito no empresário, ele vai aderir com mais facilidade. Isso é uma forma de comunicação. Né? Eu fui fazer uma palestra para uma feira grande de mercados, né? Uma feira enorme, e é uma das maiores da América Latina. Aí eu falei, falar sobre meio ambiente. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar sobre meio ambiente para esse grupo de empresários? Eu vou falar sobre reutilização de água. E aí eu fui exatamente no bolso deles, que esses supermercados têm uns telhados muito grandes. Sim. Por que eles não fazem o reaproveitamento dessa água? E mostrei para eles que se eles fizessem o reaproveitamento dessa água, e um reaproveitamento simples, eles economizariam a conta de água dele em até 70%. Quando você fala de conta de água em área urbana, você está falando de água e esgoto. Então, se você chega numa conta de água, essa conta de água vem R$100 mil, é 50 de tratamento de esgoto, é 50 de fornecimento de água e 50 de tratamento de esgoto. A partir do momento que você tem um fornecimento de água dado pela natureza e você reaproveita isso, você economiza no mínimo já 50%. Só que você chega a 70% disso. E aí o pessoal ficou assustado. Essa é a função do ESG. Entendi. Essa é a função.
de você mostrar quanto que você pode. Por que você vai gerar 1 quilo? Isso é em média 1 quilo. Em país desenvolvido é 800 gramas. Em países menos desenvolvidos é 1,2 kg. E ainda também reciclando, né? Sim, porque recicla. Né? Nos países tem muito plástico. A forma de alimentação é diferente. Acho que é um pouco até do que você falou lá atrás, né? Falamos um pouco sobre cultura, né? É uma cultura, o Brasil é um país novo, então a gente também vem se desenvolvendo muito até nisso, né? Vem até nisso. Então, assim, isso é cultura mesmo, porque eu não vou falar mal de algum país aqui, eu já fui em países tidos como desenvolvido, riquíssimos, países até tido como capital do petróleo. Cheguei lá, não tinha um aterro sanitário. Então, assim, vai para algum lugar, cultura. Não, lixão. Lixão. Né? Então é aquela. Eu fico imaginando, e eu falo isso para os meus alunos, né? Que eu ainda tenho o prazer de dar aula. Isso é muito bom. Né? Então o que eu falo para os meus alunos, olha só, aquela dona de casa que pega o lixo e varre para debaixo do tapete. É exatamente o que os municípios fazem. E é o que nós fazemos, nós seres humanos. Nós seres humanos. Nós somos os maiores degradadores ambientais do planeta, os seres humanos. Os maiores. No entanto, dentro desses compartimentos aqui que eu falei, meio eutrópico, meio físico, meio biótico, qual é o único que tem um raciocínio e a capacidade de mudar isso? Exatamente o homem. Então nós somos os piores degradadores, mas nós também somos, pelo Deus Criador, o único que pode mudar esse quadro. Daí a importância desse bate-papo, daí a importância de informar. A gente só tem essa forma, né, de mudar isso. Né? Custa mais caro para mudar? No início até custava mais caro, hoje está se barateando, porque as pessoas viram que a racionalização do uso dos recursos hídricos, né, hoje é altamente necessário. Tu vê que quando começa a dar problema de escassez de água, né, começa a gerar uma crise energética, e essa crise energética gera uma crise o quê? Financeira. Então é tudo interligado. Isso aí geralmente acontece agora, né? Por que essa questão ambiental custou a pegar nos países em desenvolvimento? Por quê? Porque ela é tida com muito romantismo. Você não pode ficar pensando com a coisa. O empresário não pode ser romântico. O empresário pode ser idealista, óbvio. Mas romântico não, ele tem que pensar com o pé no chão. É empresário e executivo, né? Quando a gente fala, porque às vezes a pessoa confunde muito o empresário, né? O empresário é o executivo. Né? Ele é o executivo, ele tem o empreendedor é diferente. O empreendedor tem que ter um pouquinho de maluquice, porque senão não vai, Marcelo. Entendeu? Não vai. Se você for pensar de forma cartesiana, não vai, o negócio não vai para frente. Tem que ter um maluco no meio do negócio. Sempre vai dar. Tem que ter um insano. Mas esse insano tem que estar com o pé no chão. Não adianta ele. Eu sempre falo o seguinte: o empreendedor é aquele, né? Que você faz a conta, não dá certo, mas ele faz, né? Faz. Tem que fazer. Faz Se não tiver o risco, não acontece. Então, isso motiva. Esse é o empreendedor. O empresário vem organizando, que é o executivo, vem organizando, vem deixando a coisa gerencial, né? Vem fazendo a parte de gestão, a parte de gerenciamento. Esse é o empresário. O empreendedor não. O empreendedorismo é um doidão. Porque se você for pensar bem, se não fosse, por exemplo, isso aqui é a maior prova de um empreendedorismo. Era isso que eu ia te perguntar, porque isso aqui é o único legado olímpico. Infelizmente, esportivo é o único legado olímpico funcionando na cidade olímpica da Rio 2016. Infelizmente. E eu acompanhei muito. E é o único que não teve recurso público envolvido. E aí você pensa, então já tem uma diferença aí. Né? Esse aqui teve recurso privado, 100%. Não teve recurso público para construir e para operar agora. Teve recurso público da Rio 2016 para fazer a Olimpíada aqui, montagem disso, montagem daquilo, para fazer a Olimpíada. Como teve que, até porque esse Vênus aqui, o empresário, o empreendedor doou para o município fazer, para Rio 2016 fazer a Olimpíada. Então naquele período de um ano, ele ficou de 2015 a 2016, que a gente chama aqui na fase de crescimento do negócio, growing, ele ficou ali sob a custódia do Estado. Tá? Mas antes da construção e agora, não tem nenhum tipo de recurso do Estado, muito diferente de todos os outros Vênus olímpicos. Né? Talvez isso seja já uma diferença. Né? Aí você pergunta para mim, Carlos, mas por que esse aqui está dando certo? Porque tem um empreendedor maluco. Então, eu me lembro que eu comecei a frequentar até aqui. Tu é bastante antigo aqui, pelo que...
E você uma vez você falou que você tinha 50 pessoas aqui jogando por mês, né? Então, assim, foi muita resiliência para continuar com isso, né? Foi resiliência, foi muita persistência, foi um trabalho árduo. A gente tinha em 2017 50 pessoas frequentando aqui, isso aqui era um deserto. Você era uma das 50, né? Então, assim, a gente tinha aqui um deserto, né? Mas dessas 50 que vinham, a gente começou a perceber a necessidade dessas pessoas de ter uma oportunidade de jogar o golfe que não seja em clubes, né? Então isso já era um diferencial, é um diferencial desse campo. Esse é um campo aberto a todos, não é um campo aberto ao público. Quando a gente chama campo público, como nos Estados Unidos, a grande maioria dos campos, né, e lá nos Estados Unidos tem mais de 2 milhões de campos de golfe, né? No Brasil tem 200 campos, lá tem mais de 2 milhões. Apenas um público. Tem 220 campos, apenas um público. Então, assim, hoje, mesmo com pandemia, né, a gente tem em torno de 15 mil pessoas passando aqui por mês. De 50 para 12 mil? De 50 para 15 mil. 15 mil. Hoje. E um pouquinho antes da pandemia, estamos falando de fevereiro, nós chegamos à marca de 30 mil. Né? Então, qual é essa diferença? É exatamente o estrangeiro, né? O público estrangeiro, o turista. Né? Esse empreendimento virou, além de um grande santuário ecológico, além de um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro, ele virou uma grande atração para aquele turismo que não existia aqui na nossa cidade, não existia no Brasil. Ninguém vinha no Brasil para jogar golfe. E é um segmento importantíssimo no mundo, né? Você tem pessoas que passam o mundo viajando atrás de uma rota onde tem campo de golfe, né? E normalmente associado a um ambiente de altíssimo nível social, né? Essa é o glamour do campo de golfe. O campo de golfe ele atrai esse tipo de público, ele atrai esse tipo de desenvolvimento, que tem que ter também. Você tem que ter diferentes formas de lazer. Você tem que ter o lazer para a classe mais baixa ou o lazer para a classe mais alta, né? Se você tiver essas diferentes formas de lazer, você contempla todo mundo. E até mesmo, né, Favoreto, quando você vê, por exemplo, você falou do pessoal vindo jogar, mas você tem a parte aérea que foi paga, você tem os hotéis, você tem uma geração de emprego ao redor. É um ciclo e violento. Você colocou um poder aquisitivo um pouco maior, então você tem uma geração, deixar dinheiro também no país, né? A gente, nesses 30 mil pessoas que a gente tinha aqui circulando, a gente lotava todos os hotéis aqui do Heitor. Hotéis 5 estrelas, 4 estrelas e 3 estrelas. Lotava, Marcelo, mas lotava mesmo. Público da onde? Brasil e principalmente de fora. Como esse campo aqui foi nas Olimpíadas, isso me motivou, né? Esse campo foi visto por 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Tu imagina o quanto que um empresário teria que gastar de marketing para atingir 1 bilhão de pessoas. Então eu já ganhei isso. Isso foi o que me motivou, isso foi o que eu enxerguei. Falei, gente, eu estou com um produto que eu só tenho que fazer o seguinte. Eu já sabia da qualidade do produto porque eu construí o campo. Então eu já sabia que era um produto diferenciado. Né? Eu tive aqui a consultoria do PGA Tour, que é a associação de golfistas americanos mais conhecida, mais rica. É a associação. É o NBA do basquete, é o NBA do golfe, é o PGA Tour. Né? Então a gente teve a consultoria deles e eles falavam, esse campo é o campo diferenciado. E eles testaram aqui o que há de mais moderno em tecnologia de irrigação, de grama, de drenagem, assim, de tacos de golfe, de tudo de golfe. Eles testaram o que há de mais moderno, né? E a gente tinha isso na mão. Associado a esse ambiente positivo que foi nas Olimpíadas, porque antes das Olimpíadas nós éramos tidos como patinho feio, porque as pessoas achavam que nós estávamos causando crime ambiental, né? E quando viram que não era bem isso, né, era o contrário, nós estávamos recuperando uma área que era uma antiga lavra de mineração e transformamos nessa beleza, né? Então era uma antiga lavra de areia quartzosa, de lavra de areia quartzosa, uma mineração de areia quartzosa, completamente, o aspecto assim, completamente lunar, né? Você não tinha nada aqui a não ser areia e espécies exóticas. Não era usado, né? Não era usado. A gente transforma uma área de 1.200.000 metros quadrados numa área recuperada, totalmente recuperada e com uso, né? E com uso sustentável, é o que a gente costuma falar aqui. Então, assim, é um exemplo clássico de ESG isso aqui.
E até para quem não conhece também, né, quando você anda no campo olímpico, né, o que não falta são macacos, cobra, capivara, jacaré, ou seja, você realmente tem um ambiente aberto, né? Nós pegamos aqui, nós tínhamos 100 mil metros quadrados de vegetação nativa, nós transformamos e o restante, 1 milhão e 100 mil metros quadrados era completamente degradado. Nós transformamos esse 1 milhão e 100 metros quadrados em área reaproveitada. Desses 1 milhão e 100 mil metros, 600 mil metros quadrados mais 100 que já existia, ou seja, 700 mil metros quadrados de vegetação nativa. E aí, a partir do momento que você incrementa essa vegetação nativa, você faz com que a fauna venha atraída atrás de alimentação e abrigo. Então, hoje, nós temos aqui, por exemplo, num lago de irrigação, que você conhece bem, né, que é um lago de 9 mil metros quadrados, nós temos 50 jacarés convivendo ali. E a gente fica monitorando. Tem uma equipe aqui de biólogos, engenheiros ambientais, que fica fazendo esse monitoramento direto. Não é só golfe, né? Não. Hoje nós temos em torno de 120 empregados diretos na parte da manhã e 80 na parte da tarde, à noite. Parte da tarde e noite. Né? Esse parte de tarde e noite não tem golfista. Então é um público, é uma equipe que está aqui para atender não somente os golfistas, muito pelo contrário, ela atende a todos. Né? Então a gente tem hoje aqui em torno, somando os diretos e indiretos, quase 1.000 empregos. Só por aqui? Por aqui. E esse período de pandemia. Eu não mandei ninguém embora na pandemia. Né? Eu não parei em nenhum momento na pandemia. Isso também foi um grande desafio. Né? Porque é um esporte altamente sustentável. Eu fechei as atividades aqui que efetivamente são atividades que causavam aglomeração. Restaurante, bares, salão de eventos. Até a capela que eu tenho aqui eu fechei. A capela, a igreja que nós temos aqui dentro, nós fechamos no período de pandemia. Mas o campo não foi fechado em nenhum momento. Por que não foi fechado? Porque a gente enxergou que era necessário, que as pessoas tinham que sair de casa, né, dos apartamentos, das suas casas, e vir aqui praticar. Diminuiu bastante a frequência, praticamente não tivemos ninguém a não ser os nossos próximos golfistas aqui jogando e golfistas de outro clube, que os clubes ficaram fechados porque eram clubes. Né? Aqui não é um clube, isso aqui é um campo de golfe. Aí né? O jogador pode jogar sozinho, né? Então você também tinha um distanciamento. O golfe foi o único esporte que continuou, um jogador para cada 10 mil metros quadrados. Você tem um campo de futebol aproximadamente, hoje diminuiu um pouquinho o campo de futebol, mas todo mundo fala que tem 1 hectare, um campo de futebol, 10 mil metros quadrados. Você tem ali no mínimo 22 jogando. Né? Aqui não, aqui é 1 a cada 10 mil metros quadrados. Então existe um distanciamento, não há contato físico e você tem aqui é você e a bolinha. Né? Então, assim, e a natureza. Esse campo, ele vem recebendo títulos e títulos e títulos e prêmios. Nós recebemos agora em Dubai, na última eleição feita como se fosse o Oscar, como o melhor campo de golfe local do mundo. Né? Então, assim, nós recebemos em 2016 o melhor campo de golfe sustentável do mundo, em 2016. E estamos entre os 5 melhores do mundo, segundo o Gil Hanse, que projetou esse campo. Não sou eu que estou falando, não. Quem sou eu para falar isso? Estou falando dos maiores designers de campo de golfe do mundo. O Gil Hanse, um americano de New Jersey, que fez esse projeto, ele considera esse campo entre os 5 melhores do mundo. Na verdade, manter esse padrão é um grande desafio, Marcelo, como tu falou. Né? Tira sono. Né? Hoje não está tirando mais não, porque hoje a gente já passou dessa arrebentação. Né? Todo negócio, ele tem um período, comparando com o mar, né? Tem aquele período da onda que ela te leva a pareia toda hora, O problema é que tem alguns empresários que tomam um caixote ou ficam pelo caminho. Né? Esse é o problema, que é o problema da persistência. Empresário que não tem persistência, muda de ramo. Então não é empresário. Muda de ramo, vai ser empregado. Muda de ramo, tem que ter persistência, E não tem vai que ter dar tudo coragem. certo, né? Tem que ter coragem. Não está pensando que vai ganhar todas, mas não, vai perder a maioria. Vai perder a maioria. Que é aquela questão do caixote que tu falou. Então você passa, eu costumo dizer para a minha equipe aqui, nós já passamos da arrebentação. Então agora nós estamos, é óbvio que no meio do caminho pode vir um maremoto. Isso é comum, né? Mas graças a Deus a gente vai cercando e vai diminuindo os riscos, né? Para que não aconteça esse maremoto. Então vai pegando o radar aí, vai fugindo, né, das tempestades, né? E vamos navegando sempre de forma firme e sempre para frente. Nada de ir para trás, né? Sempre para frente. Para a gente terminar aqui, 3 perguntinhas para você, né? A primeira, assim, você falou de 1.000
1000 funcionários aqui no campo, né? Hoje tem 200 diretos. 200 indiretamente pode multiplicar por 5. Né? Porque, por exemplo, você faz um evento desse, você tem que contratar florista, decorador, o cara da mesa para colocar. Porque aqui tem eventos também, eventos, né? Tem eventos. Então eu multiplico por 5. Né? Se eu fosse pensar só em golfe, se fosse só golfe, nós teríamos só golfe, nós teríamos aí em torno de 300 funcionários mês, contando com diretos e indiretos. E você também tem a ECP, tem outros negócios, né? Somando com a ECP, tem mais de 2.000 funcionários diretos. Então, como é que você faz para manter esse padrão de qualidade na parte de treinamento, de educação? Como é que é? Treinamento o tempo todo, é você motivar a turma, você tá com a equipe colocando as pessoas nos lugares certos, corretos, isso também é um dom do empresário. Né? Você colocar Maestro. essa pessoa, é um maestro, é um jogador de xadrez. Você vai mover as peças com o que você tem. Você tem lá o rei, a rainha, o cavalo, os bispos, a torre e os soldados ali, né? Os peões. De frente. Aí você vai movendo. Então, assim, ou vai regendo a banda. Igual eu tô falando do maestro, né? O cara toca aqui, toca lá e o cara vai fazendo. Isso é o grande desafio. E ter equipe. E essa equipe tem que estar treinada. Né? Então, uma equipe entrosada, ela tem que estar permanentemente entrosada. Permanentemente. Eu estou fazendo agora o doutorado, estou fazendo um doutorado em ciência, tecnologia e inovação. Né? Então, assim, eu penso o seguinte, Marcelo, não há nada que não justifique a inovação. Né? A inovação é tudo nesse planeta. Então, o empresário que tem esse conceito da inovação é um empresário que vai chegar lá. Atento. Ninguém tá garantido na sua profissão, Marcelo. Ninguém está garantindo a sua profissão. Na minha época, topógrafo, desenhista, era o máximo. Hoje ninguém contrata mais desenhista, porque o camarada já sai da arquitetura e da engenharia sabendo mexer nesses programas gráficos que já faz as plantas e os projetos tudo no computador. Agora com impressora Então, 3D. Quer ver um outro negócio aqui que da tua época tu é bem mais novo que eu, mas se você pensar assim, fotógrafo. Não é fotógrafo, desculpa. Empresa de filme de máquina de... O fotógrafo ainda tem valor pra caramba, mas a empresa de máquina... Uma Kodak da vida, uma empresa que vendia filme. A gente tirava ali, torcia, batia às vezes até 2 para a imagem sair boa, aí queimava uma, queimava outra, aí tu tinha que comprar mais filme, acabava o filme, acabava a pilha ou a bateria da máquina, as máquinas mais modernas, depois veio as máquinas digitais, hoje ninguém tem mais, é todo mundo no celular. A Kodak é um grande compra caso, mais né? câmera, a não ser o fotógrafo profissional, que tem o seu valor, óbvio, né? Mas esse é o fotógrafo profissional que teve que se modernizar. E foi bom também, porque aquele fotógrafo de finais de semana, simples, né? Aquele, né? Quase amador. Esse amador, ele também passou de não mais existir, porque você não precisa, você já tem a sua câmera, você mesmo faz a sua máquina, você mesmo faz a mesma coisa, filmagem. Então ninguém está seguro na sua profissão. E isso é o que faz, isso que me motiva a inovar. Se você for pensar bem, não está. Né? Você vê a própria profissão de professor. Né? As pessoas hoje estão falando de EAD, que eu acho fantástico isso. Né? Por que eu acho fantástico? Você consegue atingir as pessoas em locais que você não consegue levar o professor para lá. Mas através da tecnologia e da inovação você consegue atingir essa pessoa e dar aula. Obviamente, não é uma aula como presencial. Né? Não há nada que substitua o contato humano. E a pandemia mostrou isso. Né? Mas, no entanto, a pandemia mostrou também essas questões de videoconferência. A gente conseguiu, né, avançar muito, Muito. Foi uma inovação. Né? Então, assim, eu não acredito num sucesso sem inovação. Me dá 3 palavras ou 3 dicas para aquele empreendedor novo ou para o empresário, né? Porque você já falou algumas, né? Mas assim, dica de quem assim, é PhD em ser empresário, executivo, quais são as 3 dicas que você dá? Na verdade, você tem algumas dicas, acho que 3 é até pouco, né? Na verdade, tem que ter um conjunto dessas palavras que eu vou lhe falar agora. Então, o empresário tem que ser persistente. Ele tem que ter coragem. Ele tem que ser inteligente. Ele tem que ter sorte, tá? E tem que ter bons relacionamentos. Se você conseguir essas 5 aqui, você vai ter o sucesso. Uma certa dose de risco, né? Sim, a coragem. É o segundo que eu falei. É a coragem. Você tiver, e ser persistente. Não adianta, esse cara é corajoso, mas é louco. Esse vai se explodir.
Esse cara é corajoso, mas ele é medroso. É corajoso, mas ele não persiste. É preguiçoso. É a persistência, eu digo, do trabalho. Eu trabalho 16, até hoje, Marcelo, eu trabalho 16 horas por dia. Segunda a domingo. De domingo a domingo. É. Eu só tiro uma hora, que é a hora da missa dominical, que eu venho todo domingo a missa, ia na igreja, antes de ter a igreja aqui, isso me facilitou muito, porque eu ia numa outra, perdi aí 2 horas aqui, eu estou aqui, já chego cedo, tomo meu café, vou para a missa, almoço e continuo fazendo o acompanhamento, né? Assim, continuo trabalhando dessa forma, eu estou com 52 anos, vou fazer 52 anos, e eu pensei que aos 50 eu ia diminuir, e eu estou enganado. A pandemia veio para acelerar, né? Então, acelerou. A gente vai pensando o seguinte, nós viemos ao mundo para um propósito, né? O empreendedor, ele está aqui para um propósito, né? Você tem aí empresários que começaram a empreender aos 60 anos. Isso, para mim, é um motivo, é uma motivação, né? Então, assim, é muito bacana isso, né? É muito tarde? Não, nunca é tarde para empreender, né? Agora tem que ter responsabilidade. Tem que recolher seus impostos, fazer os devidos... E não é fácil, né? Não, Todo mundo acha que vai abrir uma loja e alguma coisa vai dar certo, né? Não dá. Se você pensar em pegar um negócio e esse negócio começar a te dar resultado em 1 ano, tem uma coisa errada. Eu normalmente faço os meus negócios prevendo 5 anos para frente. Exatamente. É o caso daqui. Nós começamos em 2017 como negócio. Tá? Antes disso, tinha entrega das Olimpíadas, foi um sucesso. Só que se eu tivesse largado isso aqui em 2017... Tá? Tinha ficado igual todos os Vênus Olímpicos que até hoje estão aí de uma forma mal operada, quando não operada, né? Então, assim, nós estamos falando 5 anos depois. Hoje a gente atingiu a excelência do negócio e agora a tendência é só crescer, né? E esse crescimento ele se dá através de inovação, né? Hoje nós trouxemos para cá, nós estamos aqui, trouxemos uma metodologia americana, a 36, né? E botamos uma academia deles aqui no Brasil, é a primeira da América Latina, né? Então essa é uma inovação. Você consegue fazer com que o iniciante, como você foi do golfe, como eu também fui iniciante, de vez dele ficar aí 6 meses para começar a jogar no campo, sem aí muita direção, né? Sem muita direção, e esses 6 meses ele acaba desistindo, porque não tem um estímulo, em 2 meses você já está jogando no campo. Então é um método de ensino diferente, é um método de ensino inovador. E tem que trazer isso, né? Já está aqui. Então já teve até campeonato aqui sobre isso. Já teve o primeiro campeonato e segunda-feira inaugura a primeira turma. Uma frase que te norteia. Olha, uma frase que me norteia, eu vou voltar, não, inspiração também me norteia, mas o que é o slogan, inclusive, da ICP. Nós escolhemos inovar. Esse é o slogan nosso, né? Então a gente escolheu isso, né? E a escolha está certíssima, né? Então, assim, a inovação é uma coisa fantástica, né? Se você for pensar, se você for reticente à inovação, você está fadado ao insucesso, né? Porque às vezes as pessoas são resistentes, a né? zona de conforto. Nossa, tem pessoas que não conseguem mexer no celular. Hoje você pega uma criança, ela mexe com uma facilidade no celular impressionante, dá aula pra gente, né? Então, assim, tem qualidade e tem instrumentos ali que você consegue. Eu estou falando uma coisa simples, celular, né? Mas às vezes um próprio fogão mais moderno, uma geladeira mais moderna, um ar-condicionado mais moderno. Então tudo isso, você modernizar é natural, né? Vai se modernizando e vai... Mas a inovação é o sucesso dessa modernização. Então eu não acredito em negócio nenhum que não esteja inovação. Favorito, queria te agradecer. Eu vi até que você deu a palestra para o Innovation Week. Foi. Queria parabenizar os organizadores aqui. Fantástico. Tu viu como é que estava lotado? Estava lotado. Tu viu com uma semana de inovação. Uma semana de inovação, cheio. Lindo, veio maravilhoso. Gente do Brasil inteiro para lá, do Brasil e do mundo, né? Do mundo, foi fantástico. Uma feira de inovação. Feira de inovação, a gente trazendo para o Rio de Janeiro também, né? Um pouco mais dessa, quem sabe vai ser o novo Vale do Silício no Brasil, né? O Rio de Janeiro é isso, tu vê, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, linda, eu conheço muitas cidades no mundo. É uma cidade completamente diferenciada pelo clima, pelo relevo, pela forma da paisagem, pelo environmental, né? Pela parte ambiental, é completamente diferenciada, né? E se a gente pensar nisso, linda, maravilhosa e tudo, mas cadê o turismo? Nós temos que saber vender melhor a cidade, né? A questão do turismo aqui é uma cidade que nós temos que transformar turismo de negócios.
O Innovation Week, essa feira, é um turismo de negócio, né? Feiras corporativas são feiras, são atividades de turismo de negócio. Isso aqui é uma atividade de turismo de negócio. Então é isso, é inovar. Favoreto, queria te agradecer demais aí pelo teu tempo. Desculpa que se eu alonguei muito aí. Não, né? que foi ótimo. Acho que, porque assim, foi o que você falou. É um pouco de aula também, né? A gente precisa de casos de sucesso que nem o teu para que os empresários, a gente possa educar empresários, executivos, aqueles que estão querendo ver como é que funciona. E muitas vezes você acaba não achando gente com conteúdo. E você tem 30 anos e sucesso. Então como é que você, tudo que você passou para esses empresários executivos, tenho certeza que vai ajudar demais. Amém. Tá, muito obrigado. Eu te agradeço. E para vocês, peço para que vocês sigam a gente nas redes sociais. A gente vai deixar também os dados do Favoreto lá para também segui-lo, seguir a ECP, seguir o Campo Olímpico. Está aberto aqui o Campo Olímpico também para o pessoal conhecer os restaurantes, a parte de eventos, que é sempre mais alguma coisa que tem aqui no Rio de Janeiro, para que possam ver esse sonho nascendo, tá bom? Agradeço a todos vocês e até a próxima.